WhatsApp com os colegas, eu agradeço pra gente poder... Oi, Vitor, tudo bom? Pra gente tentar alcançar o maior número de pessoas. Até aproveitando que eu vi o Vitor Pachorro aqui ao vivo, vou responder uma pergunta que várias pessoas têm me enviado a respeito dos diretórios do PSL. As pessoas estão preocupadas porque, enfim, já daqui a um ano já é o período eleitoral municipal. Muita gente tinha se organizado para participar das eleições nos municípios. E aí aquela preocupação de, poxa, já fiz tudo, né, em volta do PSL, o que eu faço aqui na minha cidade? O Vitor é uma dessas pessoas, né, Vitão, que em Socorro tem feito ali um trabalho bacana e as pessoas estão preocupadas. Aliás, alguns dos meus indicados já perderam seus diretórios do PSL, mesmo já na semana passada. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quem tiver, até fora de São Paulo, quem tiver concorrendo às eleições ou for concorrer pro próximo ano, seja vereador ou prefeito, e estava ali contando com o PSL para tentar participar das eleições, igual o Panchorro ali em Socorro, tenham a ideia de que a gente ainda está em novembro, não, nem novembro, né, outubro, e a gente ainda tem até março para escolher o partido qual vocês vão se candidatar. Vocês ainda têm até março. Então espera, tá? As pessoas não votaram no PSL, votaram no Bolsonaro, até a pessoa está falando aqui do lado de cá. E o mais importante é que vocês estejam alinhados com uma plataforma, uma ideia, e não a um partido, tá? Eu tenho notado muito apoio, mesmo sendo esculachada no PSL do jeito que eu tenho notado bastante apoio nas minhas redes sociais, bastante gente presente nas lives também, bastante gente tentando, né, entender o que está acontecendo. Então não fiquem preocupados com o partido, a gente vai se organizar. E aí eu trouxe para vocês algumas coisas, assim, qual é a diferença, afinal de contas, entre o que está acontecendo no PSL e o que está acontecendo na Câmara? Porque existe uma diferença, tá? As pessoas estão interessadas no governo, né, no que está acontecendo no governo, e não necessariamente numa plataforma partidária. Dane-se em que partido que a gente tiver, né? O mais importante mesmo é se a gente está alinhado com o governo, se a gente está alinhado com vocês, se a gente está alinhado com o que a gente prometeu ano passado de cumprir, na hora que vocês votaram em nós. Muita gente que não votou em mim falou: Carla, não votei em você, mas estou me sentindo representado agora. Então, assim, é não deixar essas pessoas desamparadas e desiludidas, né? A gente já se desiludiu com muita gente e eu não vou mudar, vou continuar sendo isso que eu sou, com meus defeitos, as minhas qualidades, todo mundo já conhece, né? Muita gente perguntando sobre a Joyce, porque ela realmente era uma pessoa que todo mundo tinha bastante carinho, né? Cuidado. Eu, particularmente, fui muito amiga dela durante muito tempo, então eu imagino que vocês também estejam, assim, decepcionados. Eu tenho falado da Joyce já há algum tempo e muita gente vem me criticar: você não tem que brigar, você não tem que se expor, você não tem que dividir a direita e tal. Muita gente brigou comigo nos últimos 2, 3 meses quando eu comecei a expor as coisas. Mas é porque isso já vem se desenrolando de alguns meses, né? Ela comigo fez, inclusive a Veja publicou aí no Radar uma matéria dizendo: a Carla Zambelli tem coisas para falar da Joyce, deveria falar logo ou então ficar quieta, mais ou menos assim. O que eu tenho para dizer é o seguinte: a Joyce não é uma pessoa corrupta. Ela tem várias qualidades, ela é guerreira, ela é inteligente. Mas o problema, gente, é que a Joyce nunca foi Bolsonaro, né? A Joyce é Joyce. Então, esse é o lado, entendeu? Ela vai defender coisas que vão ser pró-Bolsonaro, vão defender que sejam... Vai ser contra o governo. Isso vai acontecer, tá? Porque ela não é Bolsonaro, ela fala que ela é Brasil, mas na verdade ela também não é Brasil, ela é ela, né? Teve muita coisa que era pró-Brasil e que ela percebia que era mais vantajoso para ela escolher um lado, e ela escolheu. Então, mas ela, assim, não vai roubar, ela não é corrupta, não é esse o defeito dela, tá? Ela quer ser candidata a prefeita de São Paulo, então ela precisa de uma legenda. Ela sabe que no PSDB talvez ela não tenha espaço porque o Bruno Covas vai ser candidato, né? E ele não pode ser candidato a vice-prefeito, porque ele já é prefeito, a pessoa que é prefeito, ele não pode regredir, né? Então ele tem que ser candidato a prefeito, ele não pode ser vice. Então ela só quer uma legenda. Assim como muitos que ficaram do lado de lá só querem o partido. Então, assim, separa o que é partido e o que é liderança
do PSL na Câmara. Quando vocês viram na semana passada que o Valdir obstruiu uma votação de uma MP, e aí falaram que é porque eles estavam em reunião, e realmente pode ser verdade, né? Estavam realmente em reunião e não queriam... porque se você perde uma votação nominal, você tem que pagar mais de R$1.000, e aí, para não perder a votação nominal, ele acabou votando obstrução. Realmente é verdade? Deve ser verdade mesmo. Mas a questão é que eles deviam ter parado a reunião e vindo votar, porque era uma prioridade. A prioridade não era a conversa que eles estavam tendo. Então eles deviam ter vindo votar. A orientação que o PSL, né, que o seu partido, você gostando ou não, estou no PSL, a votação, a orientação que se dá, ela é muito importante. Então, se obstruiu, por exemplo, nós não conseguimos votar. Né? Quem quer votar a favor do governo não pode, porque está obstruído. Então, tudo isso é muito, assim, é bem complicado. Outra coisa que é muito importante, além da orientação ali do plenário, do voto, são as comissões. Porque tudo acontece, gente, a formulação dos projetos, as decisões, onde se negocia, é nas comissões. Vocês vão lembrar das 10 medidas. Era lá nas comissões, e agora o pacote anticrime, que se desenha o projeto, tá? Que se negocia com os partidos. Isso aqui é unânime, isso aqui não é, isso aqui tem que negociar porque as pessoas não estão querendo muito. E aí se tira uma coisa e se põe outra. E, por exemplo, a Cristiane Cristonieto, que é do Rio de Janeiro, a Carol Detone, que foi retirada querem tirar ela da CCJ, a Cristonieto tiraram da educação, o Jordi também tiraram da educação, que é super importante. Então, nessas comissões onde são discutidos os projetos, não se pode tirar da comissão, porque senão você perde o deputado do PSL ali do governo, pró-governo. Né? Eles não me tiraram de nenhuma comissão, até quinta-feira eu estava nas comissões ainda, tá? Então, se eles me tirarem agora, né, se eu for suspensa do partido, e aí eu vou explicar um pouquinho o que é isso, eu deixo de defender o governo nas comissões. Aqueles vídeos todos que vocês veem, toda semana, sou eu defendendo o governo nas comissões, que é onde as coisas são decididas. E aí, se a liderança do PSL dentro da Câmara decide que vai suspender Carla Zambelli, Carlos Jordi, Felipe Barros, Alê Silva e Carla Zambelli, essas pessoas ficam sem comissão. E aí eu não consigo defender o presidente nessas comissões e nem o governo. Esse é o problema. Outra coisa... eu não estou conseguindo ler para responder, tá? Eu vou seguir meu raciocínio, depois no final a minha equipe vai separar aí 2, 3 perguntas para eu tentar responder para vocês, tá bom? Mas enquanto isso, vocês puderem compartilhar, dar like, já ajuda a subir o vídeo e mais gente vê. Então é muito importante que a gente mude a liderança do PSL na Câmara, que hoje é o Valdir, para a gente poder ter essas comissões de volta. Que sacanagem, deu erro no meu YouTube. Poxa... Vou ter que concluir aqui no YouTube. Poxa, gente, é 1.600 pessoas. Acho que eu nunca tive tanta gente no YouTube. Ivan, se tiver ao vivo, aí Bia, pede pro Ivan transmitir ao vivo pra mim no YouTube, tá? Colocar lá pra gente poder ter o pessoal lá. 1.600 pessoas assistindo e caiu. Por que será, né? Já tô acostumada com esse tipo de coisa. Então, a gente precisa do Eduardo como líder ali no PSL para restabelecer as comissões e para orientar no plenário. Mas por que mais que a gente precisa que eu esteja no PSL e não suspensa? Porque se eu estiver suspensa, além de não participar das comissões e não votar em plenário, a minha assinatura também não vai valer para eu indicar um líder. Então, olha só o que está acontecendo. A gente tem 53 deputados, 5 estão sendo retirados do PSL. Se entrar o Daniel Silveira também, que foi quem gravou a conversa lá do pessoal que vocês viram lá, o Valdir chamando de vagabundo, etc., foi porque o Daniel Silveira se arriscou e gravou. É algo que na política não se faz. Só que nessas situações extremas, onde você quer mostrar uma realidade que está acontecendo, ele fez e por isso ele está pagando muito caro, né? As pessoas estão, assim, ele está sendo perigoso... vão querer tentar caçá-lo, e agora vão suspender ele do PSL também e tal. Então o Daniel é aquele que quebrou a placa da Marielle. Na verdade ele não quebrou, ele tirou a placa da Marielle, uma pessoa quebrou. Se ele também for suspeito,
Suspensos já serão 6. E aí o que acontece? São 53, agora são 5 suspensos. 53 menos 5, 48. 48 no qual 28 a gente tem hoje, só que menos 5 são 23, e eles têm 24, 25 na verdade. Então, eles acabam ficando com maioria, não porque eles são maioria sobre o total, mas sim porque eles estão tirando gente nossa. Então, assim, se eu não consigo vencê-los, eu vou lá e tiro 5 para contar menos 5 para eles, entendeu? E aí, tendo os 48, a gente tem que conseguir metade mais 1, ou seja, 24 mais 1, 25, tá? E a gente hoje só tem 23. Mais os 5 que estão querendo tirar. Então é muito importante que vocês vejam quem assinou a lista do Valdir lá atrás, entrem nas redes sociais deles e peçam para que eles venham para o nosso lado. Isso é o mais importante de se fazer no momento. Essa é a prioridade. Porque a prioridade no momento é a gente ter maioria. Nós já temos, só que com essa sacanagem eles vão tentar diminuir a nossa maioria. E aí, com essa maioria, a gente... Eu vi com meus próprios olhos. O presidente diz 3 vezes: pessoal, não dá para ser outra pessoa, não é bom que seja um filho meu. Aí todo mundo: presidente, mas o Eduardo é aceito por todos. Ele falou: não, eu fico muito contente que seja aceito por todos, mas não tem uma outra pessoa, porque sendo um filho meu, a imprensa vai falar. E você pode ver que naquela ligação que vazou, né, que eu liguei pro Heitor Freire, e o Heitor Freire lá de Ceará gravou a ligação, e aí, enfim, dizem que não foi ele que divulgou, mas se ele permitiu a gravação... Desculpa, pessoal, a internet tá ruim agora. Olha que bacana, perdi 3.000 pessoas nesse ao vivo. Vamos lá, de novo, vamos tentar crescer os números. E aí ele gravou o presidente, aí disseram: mas ele não foi ele que divulgou o áudio. Mas, na verdade, ele pode até não ter divulgado o áudio, mas ele gravou o presidente. Então, quando a gente ligou, eu e o General Girão, nós estávamos fazendo as ligações, e quando a gente ligou pro Heitor e passou pro presidente, vocês podem ver na gravação que o presidente, em momento nenhum, pediu o voto pro filho. Tá? Ele disse: olha, nós temos que tirar o Valdir porque ele está orientando contra o governo. E aí cortaram o áudio para não ter o sentido, né? E também não ter as respostas dele, obviamente. Olha, gente, que sacanagem, perdi 1.300 pessoas, hein? Tava com mais de 5.000. Mas vamos lá. Quando vocês veem o áudio, ele não tá retilíneo, né? Ele tá cortado. Por que cortaram? Cortaram o Heitor respondendo e cortaram a parte que dá sentido ao que o Jair falou, quando ele disse assim: olha, o lado de lá tem cargo, tem dinheiro, tem liderança, né? Tem todas as coisas para poder negociar. E é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam oferecendo cargos para quem votasse no Valdir, quem assinasse a lista do Valdir. Porque a liderança, ela tem um X de dinheiro que ela pode gastar por mês, de acordo com o número de deputados que ela tem. E aí, essa liderança, são funcionários sensacionais, um pessoal super bacana que tem na liderança, trabalha conosco lá. E são pessoas que nos orientam sobre os projetos, orientam dentro do plenário, em cada comissão, porque não dá tempo de acompanhar tudo, gente. São, eu nem sei quantos 1.000 projetos acontecem ao mesmo tempo. Só de interesse do governo são mais de 7.000. Então, vocês imaginam como é que é acompanhar aquilo ali. É uma loucura. Então, é muito importante que esses cargos sejam colocados da forma correta. Mas é o Valdir que ele fazia. Ele oferecia esses cargos, dizia assim: olha, eu tenho lá 100 cargos, eu dou 2 para você, 2 para você, 2 para você, 3 para você, dependendo se a pessoa valesse mais, né? Me ofereceram um cargo, mas foi mais pro meio do ano. Olha, deputada Carla, você tem um cargo na liderança. Eu falei: não preciso de cargo, eu preciso que vocês trabalhem com a gente, só isso. Não preciso contratar ninguém meu, né? Então eles ofereceram esses cargos, e na madrugada de quarta para quinta, a Joyce e mais algumas pessoas passaram nos apartamentos dos deputados para oferecer esses cargos. Ela tá dizendo que ela não ofereceu? Mentira, ofereceu. E não foi só para um deputado, foi para mais de um. Gente que tinha assinado a nossa lista, que estava assinando a nossa lista, e que eles tentaram puxar para o lado deles oferecendo cargos. Então, quando o presidente falou isso, ele falou assim: olha, estão oferecendo cargos, dinheiro, eles têm tudo lá. E não é só o cargo na liderança. Aí você pega o PSL, que é outro problema, e fala assim: ó, quem tiver com o Valdir, lá em 2022, vocês vão ter 2,5 milhões, 2 milhões. Saiu isso no Estadão hoje, que eu denunciei, para poder fazer a campanha de vocês de deputado na reeleição. Porque eles vão ter quase 400 milhões. Se eles tiverem 10 deputados do lado deles, é 25 milhões.
20 deputados, 50 milhões. 30 deputados, 75 milhões. Ainda sobra mais de 300 milhões. Então, para eles comprarem 30 deputados ali, oferecendo 2,5 milhões para a campanha de 2022, é simples, é isso aqui, ó. Que é o que muitos ali estão atrás do partido nos seus estados, desse dinheiro, do fundo partidário, do fundo eleitoral e da possibilidade de se eleger o ano que vem. Então, quando a gente fala assim, ó, a gente não está preocupado com cargo, com dinheiro, com nada. Gente, olha só, eu sei que tem muita gente querendo se candidatar o ano que vem. E vamos fazer o possível para que essas pessoas tenham um partido para se candidatar. Mas se não for possível, eu sinto muito. O ideal é que a gente consiga, né, encontrar um espaço para as pessoas se candidatarem. Mas se não der, a gente não vai se vender por causa disso. Sinto muito. Agora, quais são as saídas? A gente pode continuar no PSL, se a gente conseguir pacificar, tá? Que eu acho muito difícil. Se o presidente resolver sair do PSL, não é simplesmente, eu vou sair do PSL e acabou. O presidente pode, porque o cargo dele é um cargo que ele conseguiu mais de 50% dos votos válidos. No meu caso, meu mandato não é meu, infelizmente. O mandato é do partido, tá? Porque com os votos do Eduardo Bolsonaro, a gente conseguiu se eleger na legenda, né? Então, assim, eu não tive os votos necessários para uma cadeira. Ainda que eu tivesse, o mandato não é meu. O Eduardo teve 1.830.000 votos. Ele precisava de 300 mil para se eleger. Os votos dele sobraram para fazer mais 10 cadeiras. Mais uma verdade que eu vou trazer para vocês aqui. A Joyce vive dizendo que ela me elegeu. Porque ao invés de ter 300 mil votos, eu tive 76 mil votos. Quase 77 mil. Na verdade, os votos que sobraram do Eduardo, mais os votos que tiveram ali o Frota, o Luiz Felipe, o Bozella, esse pessoal todo, lá em São Paulo, a gente conseguiu ir se elegendo porque foi sobrando o voto ali do Eduardo Bolsonaro, mais da legenda 17, teve gente que votou 17, e isso acabou sobrando votos pra gente puxar 10 candidatos. O Giga, por exemplo, que foi o 10º colocado, ele teve 30 mil votos. Os outros 270 foi o que sobrou do Eduardo Bolsonaro e mais a legenda. Aí você pergunta, mas e os votos da Joyce, porque ela teve 1 milhão? E os outros 700 mil votos dela? Sabe o que aconteceu com os 700 mil votos da Joyce? Foram pra lata do lixo. Porque do 11º colocado ao 17º colocado, esse pessoal não fez 30 mil votos, fez entre 20 e 30 mil. Aí você fala, nossa, mas por que não teve 30 mil votos? Porque a Joyce ia em todos os lugares, todos os municípios de São Paulo e dizia, ela fazia assim, vocês vão ver esse vídeo, eu vou repostar. Eu sou a única chancelada pelo Bolsonaro. Eu e o filho dele, mas ninguém é chancelado. E as pessoas acreditavam. Uma campanha como a minha não era para ter feito 76 mil votos só. Mas teve muita gente que falou, olha, não vou votar na Carla, não vou votar no Giga, não vou votar no Luiz Felipe, porque a Joyce disse que ela é a única chancelada. E as pessoas acreditavam, porque onde quer que o Bolsonaro fosse em São Paulo, ela estava ali pregada em cima dele. Que é uma coisa até que, infelizmente, um dia eu vou contar pra vocês por que ela conseguiu tá pregada assim do lado dele. Porque ela encheu a cabeça dele, falou mal de todo mundo. E ele, infelizmente, acreditou. Esse é o único ponto negativo que eu tenho que falar do presidente de toda a vida, assim. É que, infelizmente, ele ouve as pessoas e acaba acreditando em quem não deve sem ouvir o outro lado. A única coisa que eu tenho pra me queixar do presidente em todos esses anos que eu tenho acompanhado ele, desde 2013, em 2015, hoje eu achei um vídeo chamando o Bolsonaro de bolsomito. Em 2015, ninguém nem sabia quem era Bolsonaro. Sim, de querer presidente, né? As pessoas gostavam do presidente e tal, mas assim, você via a grande massa, ele era recebido no aeroporto e tudo mais, eu até fui com ele em alguns aeroportos, mas eu já chamava ele de bolsomito, né? Então ela foi uma tremenda enganação mesmo. E aí os votos dela acabaram não conseguindo puxar esse pessoal. Então quando ela fala que ela elegeu alguém, é mentira, porque os votos dela foram pra lata do lixo. 7 cadeiras, a gente tinha a quantidade de votos necessários para poder puxar, mas infelizmente as pessoas não conseguiram fazer 30 mil votos porque ela ia na cidade da pessoa e falava, aqui em Ribeirão Preto, só eu sou a pessoa chancelada pelo presidente. E aí como é que você faz para poder provar que não? Se ela tá o tempo todo colada com o presidente. Foi isso que aconteceu basicamente e graças a Deus, em pouco tempo ela já se mostrou. Eu só tenho agradecido a Deus por ter tirado o véu das pessoas para verem o que ela é. Aí você fala, aí teve uma pessoa que falou, mas roupa suja. Desculpa, vamos lavar roupa suja assim? Porque se a gente não explicar o que está acontecendo, vai ser só a narrativa deles. E a verdade tem que ser mostrada, tá?
Eu não vou falar de mais ninguém aqui. O pessoal tá perguntando do Francisquinho, da Daiane Pimentel. Eu não conheço os detalhes para poder falar, tá? Eu acho que o Felipe Francisquini fez errado de assinar o lado de lá. Eu acho que ainda dá tempo dele voltar. A Daiane Pimentel também. Né? Ela falou, eu não fui no Palácio do Planalto porque senão eu assinaria. Realmente. E eu liguei para ela mais de 10 vezes de lá, para ela falar com o presidente, e ela não me atendeu. Mas melhor ela que não me atendeu do que o Heitor, que atendeu, gravou a ligação e publicou, né? O Heitor Freire era um cara que eu confiava. Se eu não confiasse, eu não teria ligado do meu telefone e passado pro presidente. Então, assim, bem ruim o que aconteceu. Aí, voltando para os pontos, para vocês entenderem, vamos tentar ser prático, mas eu acho que precisava dessa roupação suja, né, pra gente poder tentar entender. Aí, só terminando o assunto Joyce, então, dois pontos, tá? Eu vou frisar aqui. Primeiro, o presidente não queria o Eduardo líder. Ah, não quer porque era contra? Não, porque ele achava que ia se desgastar e ia acontecer exatamente o que aconteceu. Todo mundo falando que, a Joyce falando, deu de presente Dia das Crianças. Que mentira! Foi justamente o contrário. Ele falou, pessoal, vocês não têm outra pessoa, não? Não, presidente, a gente quer ele porque ele é a única pessoa que é unânime, que consegue trazer as pessoas. Nós tivemos a maioria. Só que, infelizmente, três assinaturas não foram reconhecidas. Vai saber como, né? Então, essa traição da Joyce não é de hoje. Aí você vai falar, mas é porque ela não assinou a lista do Valdir, por isso que ela saiu. Não foi por isso que ela saiu. Isso daí foi só o pinguinho d'água de um copo que estava transbordando. Várias coisas que ela fez que não foram bacanas. Que não vale a pena agora ficar remoendo. Você acha mesmo que o presidente ia romper com uma pessoa que ele tinha tremendo respeito, como ele teve por ela? Ele ia romper assim de uma hora para outra? Tudo começou na lista da outra semana, quando a gente pediu mais transparência no partido, e ela disse que nós éramos um grupelho e que éramos um bando de imbecis. E aí, de repente, no dia seguinte que ela fala que nós somos um bando de imbecis, o presidente Bolsonaro encabeça a lista e fala que ele queria mais transparência no partido. Desculpa, não é no governo, no partido. É que eu tô tentando ler, falar e pensar na próxima coisa que eu vou fazer. E aí ele percebeu que ela estava sendo sacana, né? Outra coisa que ela falou que eu acho injusto, ela falou que abriu mão de presidir uma comissão pro Eduardo poder ganhar a Credem. Ela só abriu mão de presidir a comissão porque ela ganhou a liderança do governo no Congresso. Ela não ia ter tempo de presidir uma comissão. Não dá tempo de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tanto é que a CPI de Brumadinho, que ela colocou, dizendo que ela ia fazer e acontecer pela CPI de Brumadinho, ela nunca foi lá. Ela não aparece lá. Era para ter sido relator ou presidente, ela não quis. Ela entregou a CPI. Então não vem falar que o Edu é presidente da Credem só por causa sua, porque é mentira, Joyce. Mais uma mentira. Eu já falei e repito, JB não pediu para votar em Eduardo. Anotei os pontos aqui pra gente poder falar. Falei sobre a questão da diferença da briga de liderança versus briga partidária, que é muito importante a liderança, e a gente não tá nem aí para cargo, para os diretórios, etc. Pode ficar com tudo isso. Já falei, não quero dinheiro de fundo eleitoral, porque eu não usei nem R$1. Mais uma coisa que a Joyce também não fala, ela usou R$100 mil do fundo partidário eleitoral. Ela era contra o fundo eleitoral, mas usou R$100 mil, né? Então ela não foi eleita assim de graça. Eu não usei nenhum centavo do dinheiro público. Ela ganhou 100 mil. E foi oferecido para mim 100 mil e para Janaína Pascoal. Janaína também não pegou nenhum centavo. E aí, por fim, ela fala assim, duvido que vocês apresentem alguém que brigou e lutou mais pelo governo do que eu. Eu falo um agora, já de cara, Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo foi um gigante durante esses meses no governo, foi arrasado pela Joyce, toda semana ela falava dele, falava mal dele, tentava fazer ele brigar com Maia, conseguiu algumas vezes. E mesmo assim o Major Vitor Hugo se manteve limpo, discreto, sereno, sem nenhuma arrogância, com humildade e sendo fiel ao presidente. Esse cara é um tremendo de um cara, Major Vitor Hugo. Trabalhou 500 mil vezes mais qualquer um e calado, sem ficar fazendo alarde. Saindo do PSL a gente não vai levar nenhum real, porque a gente não precisa, tá? Mas também a gente não acha legal deixar o dinheiro do jeito que tá. Sem nenhum controle, sem nenhuma transparência. Do jeito que tá também não é legal, tá? Agora, quais são as possibilidades de sair do PSL? A gente não pode sair simplesmente, porque o mandato é do PSL. Então a gente precisa ou ser expulso, ou pedir no TSE, que a gente vai tentar, ou
a gente vai, também uma possibilidade legal, é a possibilidade de ter dois partidos e fundirem. Se houver essa fusão de partidos, ou houver um partido recentemente criado, não vou chamar de partido novo, porque tem um partido que chama novo, se houver um partido recentemente criado, também você tem a possibilidade de ir para esse partido. E aí não só a gente, mas tem outros deputados muito legais, que eu não vou citar aqui os nomes até para não queimar, mas assim, são pessoas muito bacanas que vêm trabalhar pelo governo e que podem ir para esse partido também, podem ir, né? Que a gente também vai chamar. Então não tem só os 20, 25 que tá no PSL, a gente tem mais gente que tá fora do PSL e que gostaria de vir conosco. Não houve interferência do presidente no legislativo, não existe isso, não foi uma interferência no legislativo. Estão fazendo isso, agora ouve bem o que eu tô falando, ó, presta atenção. Tem gente dizendo que a ligação que o presidente fez para alguns deputados seria uma interferência no executivo com o legislativo. Mentira! Estão fazendo isso para tentar começar a imprimir uma ideia de impeachment. Então, muito cuidado. E quem está falando isso está contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ligou para algumas pessoas do PSL, era uma questão interna do PSL. Não tem nada a ver executivo com legislativo, tá? Então, assim, ele queria mais transparência, só isso. E era uma questão governamental, porque a gente precisava das vagas nas comissões e a gente precisava da orientação correta lá no plenário. Mais uma coisa que eu acho que é legal vocês saberem. Quem começou tudo isso, essa discussão toda de transparência dentro do PSL, de mudança de estatuto, etc., foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que propôs uma assembleia nova para mudança de estatuto. E há muitas semanas a gente vem discutindo isso dentro do grupo do PSL, de onde eu saí, inclusive, porque o Luiz Felipe sempre achou que o modelo que estava ali é muito complicado de ter transparência. Então, quem começou tudo isso foi o Luiz Felipe, ele foi maravilhoso nessa história toda, e foi graças a essa discussão, lista, etc., que culminou em tudo isso que está acontecendo. O motivo da suspensão de nós três é uma pergunta que tem sucessivamente vocês perguntado. Nós estamos quase sendo suspensos porque a gente ficou do lado do Eduardo Bolsonaro, do presidente, e porque a gente reclamou disso nas nossas redes. A gente foi sincero com vocês. Então a gente, sim, falou, escancarou a verdade para vocês saberem o que estava acontecendo. Isso teve um alcance e eles acharam que isso era motivo suficiente, uma traição ao partido, e por causa disso a gente seria expulso e querem caçar o nosso mandato. Tá? Eles tentaram uma suspensão da atividade legislativa, agora estão pegando uma suspensão da atividade partidária, que é mais simples, porque a legislativa não poderia fazer absolutamente nada. Na partidária eu posso pelo menos votar, não posso falar nada, mas posso votar. Lá no plenário, não posso atuar em comissões. E por último agora, querem tentar caçar o nosso mandato na comissão de ética. Isso é muito grave, tá? O que aconteceu com o seu mandato? O que acontece se me expulsarem? Eu fico sem partido, não preciso ir para outro partido, assim como os outros 4 também, Felipe Barros, Jordi, Ale Silva, Carla Zambelli. Tô esquecendo de um. Ai, meu Deus. Felipe Barros, Carlos Jordi, Ale Silva e Bibo Nunes. Desculpa, gente. Tô esquecendo do Bibo, que foi quem começou toda essa briga com o Bivar também. A gente não perde o nosso mandato. Tá? A gente não fica sem mandato, mas a gente fica sem partido e aí sem poder participar de comissão, sem uma série de coisas que é muito ruim. E aí a última coisa, tem gente falando assim, sai do PSL, gente, não é simples assim, tá? Eu bem queria que fosse simples assim, infelizmente não é. O mandato é do PSL, então eu não posso pedir para sair, tá bom? A gente pode até juntar uma grande quantidade de pessoas e tentar pedir a nossa saída, mas não é tão simples assim. Uma média está dizendo isso mesmo, não saiam da rede de forma alguma e continue educando e mostrando a verdade. Obrigada, Mamed, saudade de vocês, viu? Aí, gente, eu queria falar pra vocês, afinal de contas, quem tá do lado de cá, quem tá do lado de lá e quem que vocês podem falar pra trazer pra gente. Eu vou ter esse cuidado aqui de falar de todo mundo, porque eu acho que é legal vocês saberem com quem que a gente pode contar, está contando já, e com quem que vocês não podem contar. Vamos lá. Coronel Armando tá com a gente desde o começo, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Aline Sleuges, que é do Paraná, Luiz Ovando, que é do Mato Grosso do Sul,
Aero Lopes, que é o Edu Negão, gente boa, do Rio de Janeiro. O Carlos Jordi, que está sendo suspenso, do Rio de Janeiro. O Ricardo Pericar não queria vir, tá? No primeiro momento ele assinou até a lista do Valdir. Ele veio depois, mas está do nosso lado. O Loester Trutz, que assinou nossa lista. Aí tem gente chamando ele de traidor, etc, etc, porque ele assinou outra lista, mas ele assinou a nossa. A Bia Kisses, todo mundo conhece. O Márcio Labre, que é do Rio de Janeiro, gente boaça. Giga Peixoto, que também é de São Paulo, muito legal. O General Peternelli, todo mundo conhece também. O Sanderson, do Rio Grande do Sul, policial federal, muito gente boa. Também uma ótima pessoa para vocês seguirem. A Cristonieto, do Rio de Janeiro. O Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Caroline Detone, de Santa Catarina. Felipe Barros, que é um dos que estão sendo suspensos. General Girão, do Rio Grande do Norte, pessoa maravilhosa. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, todo mundo conhece. O Cabo Júnior Amaral, que também está sendo bastante pressionado, está do nosso lado. Muito legal ele. A Lê Silva, que foi uma das primeiras pessoas que denunciaram aí o esquema de laranjas, né, no PSL. E obviamente que quiseram colocar isso na conta do presidente. O presidente não tem nada a ver com isso, tá bom? Isso é uma questão partidária e tem que ser entendida lá com o Bivar que tem que explicar. Aí tem um pessoal ali, o Coronel Crisóstomo tá do nosso lado, o Estadão colocou ele como sendo do meio, não, ele tá do nosso lado já. O Daniel Silveira também tá do nosso lado, inclusive foi quem gravou a conversa lá no PSL. O Luiz Lima também está do nosso lado. Então o Estadão hoje fez uma lista colocando quem tá no meio do caminho, na verdade esses três estão com a gente. Daniel Silveira, Coronel Crisóstomo e Luiz Lima. O professor Josiel assinou a lista, mas não está mais atendendo os nossos telefonemas para assinar essa próxima lista agora. Então, o professor Josiel, vocês podem entrar na rede dele e pedir para ele, né, do Rio de Janeiro, o pessoal que está aí no Rio, façam a gentileza de entrar na rede do professor Josiel e cobrá-los. Aí, quem está do lado de lá e não vai vir para cá de jeito nenhum, também mesmo se quiser, não tô brincando, se eles quiserem a gente aceita a assinatura, mas sinceramente, enfim. Júnior Bozella é um dos pivôs do problema aí. É uma pessoa que não tem grande renome nacional, mas aí tá tentando aparecer nessa história toda. O Valdir, o Bivar, né? A Joyce. Esses daí são, assim, 100% do lado de lá. A gente já conversou e não vão vir pra cá, tá? Aí tem algumas pessoas que estão do lado de lá, mas que valeriam a pena vocês conversarem. Lorival Gomes, que é do Rio de Janeiro. O Léo Mota já veio pro lado de cá, desculpa, esqueci de falar o nome dele. Ele tava do lado de lá, já veio e vai ficar conosco, já publicou nas redes dele, então assim, compensou o esforço de vocês em conversar com eles. O Heitor Freire também nem adianta falar, porque o cara gravou o presidente, que fique do lado de lá. A Soraya Manato do Espírito Santo, seria muito legal se ela viesse, se vocês pudessem conversar com ela. Enéas Reis é o suplente do Marcelo Álvaro, suplente do ministro. Diz também que não vem. Enfim, uma pena. O Marcelo Brum parece que vai vir, parece que vai assinar a nossa lista, então também é do Rio Grande do Sul, é o suplente do Onix, e aí se Deus quiser ele vem também. O delegado Antônio Furtado do Rio de Janeiro, seria muito bom se ele viesse também, é uma pena que ele não tá vindo, assim, vocês podiam falar com ele. A mesma coisa o Daniel Freitas de Santa Catarina, também seria muito bom se ele viesse. Delegado Felipe Latércia e delegado Marcelo Freitas são duas pessoas muito queridas que é uma pena que não estejam conosco, mas eu ainda tenho esperança de que eles venham. Charles Evangelista, mesma coisa, de Minas Gerais. Meu amigo, gostaria muito que ele viesse. O Gurgel também, meu amigo, gostaria que ele viesse. Aí o Nelson Barbudo e o Abuani parece que não vão vir, tá? São duas pessoas. O Nelson Barbudo é uma baita decepção, ele tá do lado de lá. Fez até discurso alvoroçado a favor do Valdir. Não sei se ele já se arrependeu disso ou não, mas assim, dá pra se arrepender, né? Se Deus quiser, se arrepende. O Abuani é de São Paulo, enfim, muito amigo da Joyce, acho que talvez ele não venha, não. O Fábio Xoxê, de Santa Catarina, eu também não entendi porque ele não veio, sabe? Sim, uma pena que ele não veio, porque... A mesma coisa do delegado Pablo, do Amazonas, amigo meu, gente boa, poxa, era pra ter vindo, né? O Coronel Tadeu, de São Paulo, muito amigo do Major Olímpio. Então, assim, existe uma complicação aí, eu acho que ele quer vir pro nosso lado, ele não é pró-Valdir, assim, igual alguns são, mas é pró-Bolsonaro, vota no Bolsonaro e tudo mais, mas eu acho que existe uma questão ali de ser muito ligado ao Major Olímpio. Aí o Major Olímpio tem dito assim... Ele tem falado de mim, inclusive, ele foi até meio grosseiro na hora de responder para os jornalistas a meu respeito. Não foi grosso com o jornalista, foi grosso comigo.
dizendo que like e rede social não contam nessas horas. Enfim, foi grosseiro até com vocês, né, que acompanham a gente. E aí disse que eu fui respeitosa na reunião e etc. Realmente não tinha por que eu ter desrespeito dentro da reunião, mas eles mentiram pra mim, porque eu perguntei a respeito da minha expulsão, da minha suspensão, eles disseram que nada estava sendo conversado lá. E quando eu chego lá embaixo, eles estavam dando entrevista sobre isso, de que votaram a minha possível expulsão ou suspensão. Então mentiram pra mim, né? Não adiantou nada eu ter sido educada. Mas o Major Olímpio tá falando que é pró-Bolsonaro, só que no momento que ele tenta chancela a suspensão de nós 5, ele tá tirando 5 pessoas de uma possível lista contra o presidente Valdir. Então ele tá apoiando o Valdir indiretamente. Ele tá no Senado, então ele tá meio afastado disso. Ele pode dizer, sou Bolsonaro. Ele tem votado realmente pró-governo. As votações dele são pró-governo. Mas não dá pra ser meio a meio, tem que ser inteiro, né? Eita, cigarra barulhenta. A Daiane Pimentel, o marido dela fez uma declaração contra o Bolsonaro e a Daiane tem feito umas declarações na rede social dela que eu vou te falar. Eu tô torcendo pro marido dela ter pego a rede social dela e não ter sido ela que fez essas declarações. O Felipe Francischini, já falei pra vocês, é do Paraná. Eu acho que ele vem pro nosso lado. Eu acho que ele tá fazendo besteira de ficar do lado de lá. Nicolete, não sei. Eu acho que vocês, inclusive, têm que falar com ele, porque pode ser que ele venha, tá? Mas, meu Deus, fica quieto. O Julian Lemos, também eu acho que quer vir pro lado da gente, porque ele é pró-Bolsonaro, então não sei o que ele tá fazendo do lado de lá. O Nereu Crispim poxa, uma pessoa que eu gosto tanto, do Rio Grande do Sul, mas parece que ele realmente não vai vir. E aí tem a Joyce, delegado Valdir, que eu já falei. Então já falei todo mundo, todos os nomes, e a ideia é, se você conhece algum deles, a Esperança, que bom, a cigarra, a Esperança, eu tô feliz que tá cheio de cigarro aqui. Então, por favor, tragam esse pessoal pra gente, sabe? Conversem com eles, porque vocês são opinião pública. Se vocês forem falar com eles, talvez eles venham. Amanhã a Joyce vai estar no Roda Viva e também no Pânico, aí vão falar, nossa, mas por que ela tá famosa? Gente, esse pessoal quer mídia. E agora quem que tá dando mídia pra ela? A esquerda. A esquerda tá super feliz dela tá contra a gente, né? Então, o pessoal tá me escrevendo aqui, ó, da minha equipe, que já tem 3 mil lá no YouTube. Então, obrigada pro pessoal do YouTube que tá vendo aí ao vivo também. E algumas perguntas que fizeram pra eu poder responder. Você perdeu o mandato? Não, não perdi. E acho que não perco, tá? Porque essa suspensão legislativa que eles queriam dar não existe. E quando eles viram que a gente ia bater firme, eles recuaram. E agora, se acontecesse, eu ia ter que discuti-la no STF, essa discussão, essa suspensão. Então eu dou meio que graças a Deus por não terem feito, porque discutir com o STF, eu não sei se eles iam votar a meu favor. Espero que sim, né? Boa noite, o que está acontecendo com o PSL? Será que corremos o risco de perder as eleições de 2022? Não, eu não acredito nisso. Porque até lá dá para o presidente encontrar um outro partido. O partido é o de menos, o pessoal não votou no PSL, votou no presidente, então não acredito que a gente vai perder nem 2022 e nem 2020 com as prefeituras em que o presidente é chancelar, né? Chancelar de verdade, não é igual o que a Peppa Pig fala. E a suspensão pode ser feita dessa forma tempestiva? Não há exigência de um rito, direito à defesa, etc? Tem sim. Essa suspensão parece que eles me dariam direito à resposta, né? Direito à defesa, mas é uma defesa que seria julgada também pelos dirigentes do PSL, né? Como o Major Olímpio, que foi uma das pessoas que chancelou a minha suspensão, junto com o Valdir e o Bivar, né? Então esses 3 foram os principais que chancelaram a minha suspensão. E aí parece que eles que decidiriam, então não adianta muita coisa, né? Obrigada pelo carinho. Então é isso, tem mais de 3 mil pessoas no YouTube, queria agradecer. Queria pedir para vocês que estão aqui no Facebook, fazer a gentileza de abrir o YouTube e se inscrever no meu canal, porque eu tô com 95 mil, tá faltando só 5 mil para poder dar 100 e receber a plaquinha do YouTube. Não é nem pra mim, é pro meu filho queria muito essa plaquinha, eu tô super feliz. Que tá aumentando, pelo menos, na verdade, gente, sabe que eu tô feliz mesmo? Eu não vou negar, não. Eu tô feliz que a verdade tá aparecendo. E, poxa, o mote do presidente né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, desde outubro do ano passado, agosto do ano passado, eu venho sofrendo umas injustiças muito grandes, que vocês não ficaram sabendo, entendeu? Mas, por exemplo, eu não pude gravar um vídeo de campanha com o presidente Bolsonaro porque a Joyce não deixava.
Aí você fala, mas por que o presidente fazia isso? Porque ela usava de umas mentiras. E ela pega, assim, um pedaço de uma mentira, né, uma verdade, e aí ela transforma essa pequena verdade numa mentira desse tamanho para poder subscrever o que ela falava. Então, por exemplo, uma das coisas, vocês vão lembrar disso, no começo do meu mandato eu fiz um teste toxicológico, né? Porque ela espalhava para as pessoas, né, ligadas ao presidente, e não se sabe se ela falou com o presidente ou não, de que eu usava drogas. Eu usava drogas. Então, eu tive que fazer um exame toxicológico para provar que eu não usava drogas. Essa é uma das coisas que ela fez durante a minha campanha, entendeu? E afastava o presidente da gente, ela chegou a me empurrar fisicamente do palco, né? Eu caí do palco, meu filho desapareceu porque eu não sabia mais, no empurra. O presidente estava saindo e o pessoal queria tirar foto. E eu acabei perdendo meu filho ali no meio, ficou 40 minutos perdidos de mim. Então, assim, muita coisa muito baixa que eu não tinha como falar pra vocês, né? Por exemplo, a pessoa que trabalhou comigo no comecinho da campanha, que fazia meus vídeos, deletou todos os vídeos da minha rede, todos os vídeos que tinha no meu Google, que eu tinha preparado para a campanha, e as minhas histórias tinham desaparecido do Google. Imagina você iniciando a campanha, na primeira semana de campanha, a pessoa fazer isso com você. E tudo indica que tem o dedo dela. Então, assim, aí ela vai falar, mas eu não fiz nada disso, não tava aquela mosca morta, ela vai falar e tal. Mas agora a verdade está aparecendo, graças a Deus, né? Então, o pessoal tá pedindo aqui para eu pegar a lista dos contra e colocar. A questão sabe o que é, gente? Eu posso colocar assim, a lista dos contra de verdade, que são 5 ali, e a lista dos que podem vir para o nosso lado. Porque senão também fica parecendo que todo mundo tá contra. E não tá, a gente já tem os 28, 29 do nosso lado, ou mais até, entendeu? Mas é bom vocês falarem, para as pessoas perguntarem, né? O Alexandre do Portal das Armas tá aí ao vivo, obrigada. Manda um beijo pra Pri, pro meu sobrinho, né, lindo. E eu acho que é isso, gente. As perguntas todas eu respondi, acabei ficando muito tempo ao vivo, 43 minutos. E você renasceu das cinzas quando o último encontro na Avenida Paulista. Quase que eu deleto aqui o negócio. É verdade. Eu tava falida financeiramente no Lago da Batata em 2013, você lembra, Elton? E realmente renasci das cinzas. Boa noite, Carlos Zambelli, eu tenho muita admiração por você. Aí o pessoal tá falando da decepção, do outro lado. Também tô preocupada com essas fotos no Instagram, porque a pessoa acho que não tá percebendo. Mas enfim. Pediram pra eu olhar meu zap. Eu vou olhar, Júlio. Mas eu tô com muita mensagem no meu zap, não tô conseguindo responder tudo. O Anderson Borner, um beijo pra você, meu amigo querido. A Cris Marim, que é minha amiga maravilhosa lá de Santa Catarina. Pessoal, obrigada. Vitor Panchorra também viveu uma situação muito complicada. O Júnior Bozella atrapalhou a campanha do Panchorra muito, muito. Esse menino sofreu o diabo na campanha por causa do Bozella e agora estão aparecendo aí as verdades. Que mais? Acho que é isso, gente. Muita gente decepcionada, é uma pena. Ô Silvia, tudo bem? O problema do Major Olímpio com os filhos do Bolsonaro. Também queria saber, viu, Silvia? Mas assim, eu queria que vocês perguntassem o seguinte pro Major, e eu falo isso pessoalmente para ele quando eu encontrá-lo com calma. Por que o Major Olímpio tá assinando as suspensões nossas? O que a gente fez para ele? Aí tá dizendo que ele tá a favor do presidente. Será que o presidente concorda com as nossas suspensões? Por que será que o Major tá defendendo o PSL dessa forma? Ele não tá preocupado com a falta de transparência no PSL? Ou será que ele tá só preocupado do Eduardo deixar de ser presidente do PSL no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, para ele poder tomar de volta os diretórios dele, né, que ele tem lá em São Paulo, porque ele quer aprovar a base dele para ele se eleger governador em 2022. É só isso que ele tá preocupado hoje. E aí ele não fala que ele tá contra o Bolsonaro porque ele não quer decepcionar vocês. Mas se você tá realmente a favor do Bolsonaro, Major, pensa no todo, tá? Não pensa só no seu umbigo, não. Cadê? Acho que é só isso, gente. O Daniel de Taubaté, obrigada. Essa questão dos partidos conservadores eu não sei, gente. Eu não sei mesmo. Falaria pra vocês, mas eu prefiro nem saber porque é uma negociação, né? E eu vou pra onde o presidente for, tanto faz o partido, não tô nem aí pro partido. Tanto faz a legenda, sabe? Patriota, Partido da Mulher, PACO, Partido dos Conservadores. Importante é o que a gente vai fazer, vai votar, entendeu?
O Wellington tá dizendo, eu sei que você passou, é o Paranaíba, né? Wellington, tudo bem? Eu sei que você passou, cara. Lembra que eu te falei, Deus sabe o que faz? É verdade, Deus sabe o que faz mesmo, viu, Paranaíba? Reforma da Previdência está sobre risco? Não, não, Leandro. Leandro, cara, tudo bem? Não tá sob risco, não. Vai dar tudo certo, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Não esqueçam de dar um curtir, um compartilhar no vídeo pra gente poder alcançar mais gente, tá bom? Mais gente. Um beijo. Fica com Deus.